Você já parou para pensar no medo que nos assombra quando pensamos em uma queda? Aquele calafrio que percorre a espinha só de imaginar escorregar no degrau, tropeçar no tapete ou perder o equilíbrio ao andar na rua. Para muitos de nós, depois dos 60, essa não é apenas uma preocupação distante. É uma realidade que pode mudar a vida num instante. Uma queda pode significar muito mais do que um arranhão. Pode ser uma fratura, semanas no hospital, a perda da nossa preciosa independência e até mesmo a necessidade de ajuda constante. A dor, a recuperação lenta e a insegurança que fica depois são desafios imensos que ninguém quer enfrentar. É uma verdade difícil, mas a maneira como caminhamos pode ser a diferença entre uma vida ativa e plena ou uma existência marcada pela preocupação e pela limitação. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma forma de andar, de se movimentar, que pode praticamente blindá-lo contra essas quedas? Uma forma que não só o manterá seguro, mas que também lhe dará mais confiança, mais liberdade e uma nova energia para aproveitar cada dia. Muitos pensam que cair é apenas coisa da idade, algo inevitável, mas isso está longe da verdade. Existem segredos na forma como nos movemos que podem fazer toda a diferença. Neste vídeo, vamos descobrir 8 dicas de caminhada que podem salvar vidas, verdadeiros pilares para que você possa andar com firmeza, segurança e alegria, evitando completamente as quedas. Vamos desmistificar o que significa caminhar bem depois dos 60, transformando o medo em confiança, um passo de cada vez. Prepare-se para aprender como o seu próprio corpo pode ser o seu maior aliado na prevenção de acidentes. Assista até o final para algo que o surpreenderá e que mudará a sua perspectiva sobre o envelhecimento ativo. É mesmo assustador pensar no impacto de uma queda, não é? Mas não se preocupe, porque a boa notícia é que temos muito poder para mudar essa realidade, começando com algo tão fundamental como a nossa forma de caminhar. Vamos começar com a primeira e mais importante dica, um verdadeiro alicerce para a sua segurança: a postura. Imagine uma marioneta, mas em vez de fios a puxar para cima, é a sua própria força interna que o eleva. Muitas vezes, com a idade, tendemos a curvar os ombros, a inclinar a cabeça para baixo, talvez por uma questão de vista ou simplesmente por hábito. Mas esta postura curvada desloca o seu centro de gravidade para a frente, tornando-o muito mais propenso a tropeçar e a perder o equilíbrio. Pense nisto. Quando está curvado, os seus pés e pernas têm de trabalhar muito mais para o manter em pé, e qualquer pequeno desequilíbrio torna-se uma ameaça maior. Então, como corrigimos isto? É mais simples do que parece. A primeira coisa a fazer é elevar a cabeça. Não olhe para os seus pés. Olhe para a frente, para o horizonte. Mantenha o queixo ligeiramente paralelo ao chão. Não precisa de o levantar em demasia, apenas o suficiente para que a sua visão abranja o caminho à sua frente e não apenas o chão imediatamente abaixo de si. Pense em ter uma linha invisível a puxar o topo da sua cabeça para cima, como se estivesse a crescer um pouco mais. Depois, relaxe os ombros e puxe-os suavemente para trás e para baixo, como se quisesse encaixá-los no lugar. Sinta o seu peito abrir-se e a sua coluna alongar-se. É como se estivesse a desdobrar-se. Quando estamos relaxados e direitos, o nosso corpo distribui o peso de forma mais uniforme e os nossos músculos do tronco, que são cruciais para o equilíbrio, conseguem atuar muito melhor. Uma postura ereta não é apenas uma questão de aparência, é uma questão de estabilidade e confiança. Agora que estamos a caminhar com uma postura elegante e segura, vamos à segunda dica, que complementa perfeitamente a primeira: a sua base de apoio. Pense nos seus pés
como os pilares de um edifício. Se os pilares estiverem muito juntos ou instáveis, o edifício corre risco. O mesmo acontece consigo. Com o tempo, é comum que a nossa passada se torne mais curta e, por vezes, os nossos pés tendem a aproximar-se demasiado um do outro. Quando os seus pés estão muito próximos, a sua base de apoio, a área no chão que suporta o seu corpo, diminui. Isto significa que, para qualquer oscilação ou desequilíbrio, tem menos margem para corrigir antes de perder a estabilidade. Para evitar isso, procure dar passos ligeiramente mais curtos e mais largos do que talvez esteja habituado. Não é para andar como um pato, com as pernas muito afastadas, mas sim para ter uma distância confortável entre os seus pés. Imagine que tem uma linha invisível à sua frente e que os seus pés devem pisar ligeiramente para fora dessa linha, um de cada lado. Isso aumenta a sua base de apoio, dando-lhe mais estabilidade lateral. E os passos mais curtos são os seus grandes aliados para reagir. Quanto mais curto o passo, mais rápido consegue colocar o pé no chão novamente para corrigir um desequilíbrio. Pense nisto como ter mais controle sobre onde e como o seu peso está a ser distribuído. Ao invés de um passo longo e esticado que o deixa vulnerável, um passo mais curto permite que a aterragem seja mais rápida e o movimento mais fluido. Experimente isso em casa. Ande de forma habitual e depois tente alargar ligeiramente a distância entre os seus pés e encurtar um pouco a passada. Vai sentir de imediato a diferença na sua firmeza. Agora que estamos a caminhar com uma postura ereta e uma base de apoio sólida, vamos à terceira dica, que é fundamental para evitar os tropeços mais comuns. Levantar os pés corretamente. Parece óbvio, não é? Mas acredite, à medida que envelhecemos, é muito comum começarmos a arrastar os pés ou a não os levantar o suficiente do chão. Isso pode acontecer por uma série de razões, como a fraqueza muscular nas pernas e nos pés, ou mesmo uma diminuição da sensação nos pés devido a condições como a neuropatia. O resultado? Os seus pés tornam-se ímãs para pequenos obstáculos, como irregularidades no chão, tapetes, buracos e até mesmo as bordas dos seus próprios sapatos. Para corrigir isso, faça um esforço consciente para levantar os seus pés do chão a cada passo. Não precisa de os levantar muito alto, apenas o suficiente para que não arrastem. Pense em limpar o chão com a sola do seu sapato, mas sem realmente tocar. Um bom exercício para praticar é visualizar que está a andar por cima de pequenos obstáculos, como galhos ou pedras, e precisa de levantar os pés para os transpor. Concentre-se em levantar primeiro a ponta do pé, depois o calcanhar, e ao avançar, aterrar primeiro com o calcanhar e depois rolar até a ponta do pé. Este movimento, muitas vezes chamado de marcha calcanhar-dedos, é o mais natural e eficiente para a caminhada, pois distribui o peso de forma mais equilibrada e dá-lhe uma melhor propulsão. Se sentir dificuldade, pode tentar fazer exercícios simples em casa para fortalecer os músculos que levantam os pés. Sentado, levante a ponta dos seus pés do chão várias vezes, ou tente escrever as letras do alfabeto com os seus pés no ar. Pequenos gestos como estes fazem uma enorme diferença na forma como se sente seguro ao andar. Lembre-se, arrastar os pés é um convite aberto a quedas. Levantar os pés é um escudo contra elas. Agora que dominamos a postura, a base de apoio e a elevação dos pés, estamos a construir uma base sólida para uma caminhada segura. Mas ainda há mais segredos para desvendar. E o próximo diz respeito a como o resto do seu corpo pode ajudar a mantê-lo equilibrado em cada passo que dá. É incrível como pequenos ajustes podem transformar completamente a nossa forma de andar, não é? Já falamos sobre a importância da postura, de ter uma boa base de apoio e de levantar os pés para evitar tropeços. Agora,
vamos mergulhar na quarta dica, que muitas vezes é esquecida, mas é vital para o nosso equilíbrio: o uso dos braços. Pense nos seus braços como contrapesos naturais. Quando está a caminhar, eles devem balançar suavemente em oposição às suas pernas. Ou seja, quando a perna direita avança, o braço esquerdo deve ir para a frente e vice-versa. Este balanço coordenado não é apenas estético, é um mecanismo de equilíbrio intrínseco que ajuda a estabilizar o seu tronco e a manter o seu centro de gravidade alinhado. No entanto, com o tempo, algumas pessoas tendem a andar com os braços muito rígidos e presos ao corpo ou a balançá-los de forma descoordenada. Quando os braços estão rígidos, perdemos essa ferramenta natural de estabilização. Se tropeçar ou sentir um desequilíbrio, os seus braços são os primeiros a reagir, estendendo-se para recuperar a estabilidade ou para amortecer uma queda. Se estiverem tensos ou parados, essa capacidade de reação é significativamente reduzida. Então, como garantir que os seus braços estão a trabalhar a seu favor? Primeiro, relaxe os ombros. A tensão nos ombros pode inibir o movimento natural dos braços. Deixe-os cair suavemente para os lados. Depois, ao caminhar, permita que os seus braços balancem naturalmente a partir dos ombros, não apenas dos cotovelos. O movimento deve ser fluido e rítmico, como um pêndulo suave. Não precisa de ser um balanço exagerado, apenas o suficiente para sentir essa sincronia com as suas pernas. Pratique um pouco em casa. Ande e preste atenção aos seus braços. Sente-os rígidos, tente relaxá-los e deixe-os mover-se. Este pequeno ajuste pode fazer uma diferença enorme na sua sensação de equilíbrio e na sua capacidade de se manter em pé. Continuando a nossa jornada para uma caminhada mais segura, a quinta dica é sobre a sua interação com o ambiente. A atenção plena à superfície de caminhada. De que adianta ter uma postura perfeita e braços equilibrados se não estivermos cientes do que está à nossa frente? Muitas quedas acontecem devido a obstáculos que poderiam ter sido evitados se tivéssemos prestado mais atenção. Pense em tapetes mal colocados, fios elétricos no chão, pisos molhados, irregularidades no asfalto, calçadas quebradas, folhas escorregadias no outono ou até mesmo a presença inesperada de um animal de estimação. A chave aqui é desenvolver o hábito de escanear o ambiente à sua frente. Não estamos a falar de ficar obcecado a olhar para o chão a cada passo, o que prejudicaria a sua postura. Em vez disso, é uma questão de estar presente e consciente. Quando estiver a andar, olhe alguns metros à frente de si. Identifique potenciais perigos antes de chegar a eles. Se vir uma irregularidade, ajuste o seu percurso ou prepare-se para levantar os pés um pouco mais. Se o chão estiver molhado, diminua a velocidade e dê passos mais curtos e deliberados. Em casa, tome a iniciativa de remover obstáculos óbvios. Fixe tapetes com fita antiderrapante, organize fios, garanta que há boa iluminação nas áreas de passagem. E, claro, evite andar em ambientes escuros ou pouco iluminados, onde os perigos se escondem. Esta atenção consciente transforma a caminhada de um ato automático para um ato intencional e seguro. E por falar em segurança, vamos à sexta dica, que é tão crucial quanto a sua técnica de caminhada: os seus sapatos. Os sapatos que usa podem ser os seus melhores amigos ou os seus piores inimigos no que toca a prevenir quedas. Muitas vezes, escolhemos sapatos pela moda, pelo preço, ou simplesmente porque são os que temos. Mas, depois dos 60, o conforto, o apoio e a aderência tornam-se prioridades absolutas. Sapatos com saltos altos, solas escorregadias, sapatos sem apoio adequado para o tornozelo ou que são demasiado largos ou apertados, são convites abertos a acidentes. Um salto alto, por exemplo,
desloca o seu centro de gravidade para a frente, tal como uma má postura, e reduz a sua base de apoio. Solas desgastadas ou lisas são ineficazes em superfícies molhadas ou irregulares. O ideal é optar por sapatos fechados, que ofereçam um bom apoio ao pé e ao tornozelo. Procure solas de borracha ou materiais antiderrapantes, com um bom padrão de aderência. Os sapatos devem ter um calcanhar baixo, de preferência com não mais do que 2 a 3 centímetros de altura, ou sem calcanhar nenhum. A parte superior deve ser flexível, mas o sapato deve ajustar-se bem, sem apertar nem deixar o pé solto. Tênis de caminhada ou sapatos ortopédicos são geralmente excelentes opções. Lembre-se de verificar regularmente o estado das solas dos seus sapatos e de os substituir quando estiverem gastos. Não subestime o poder de um bom par de sapatos na sua segurança e confiança ao caminhar. Invista neles como investiria na sua saúde. Vimos como o ambiente e o que calçamos fazem toda a diferença, mas há ainda mais a considerar para caminhar com total confiança e evitar essas quedas indesejadas. O próximo conjunto de dicas vai levá-lo um passo além, focando na sua própria consciência corporal e na preparação do seu corpo para uma vida sem quedas. É inspirador ver como, com um pouco de atenção e mudança de hábitos, podemos transformar a nossa caminhada numa atividade segura e prazerosa. Já cobrimos a postura, a base de apoio, a elevação dos pés, o balanço dos braços e a importância de um bom calçado e de estar atento ao ambiente. Agora, vamos à 7ª dica, que é um complemento mental para todas as físicas: a atenção plena e a consciência corporal. Muitas vezes, ao andar, a nossa mente está noutros lugares, a pensar no que vamos fazer a seguir, a relembrar algo que aconteceu, ou a preocupar-nos com 1001 coisas. E embora seja natural que a nossa mente divague, é crucial estar no momento quando estamos a caminhar, especialmente em ambientes desconhecidos ou desafiadores. A atenção plena significa estar consciente de cada passo, sentir o chão sob os seus pés, perceber os músculos das suas pernas a trabalhar e estar alerta a qualquer mudança no ambiente. É uma forma de sincronizar a sua mente e o seu corpo, aumentando a sua capacidade de reagir rapidamente a imprevistos. Se estiver distraído, a probabilidade de não ver um obstáculo ou de não reagir a um desequilíbrio é muito maior. Como pode praticar a atenção plena? Comece por escolher um momento do seu dia para uma caminhada curta, talvez 5 a 10 minutos, onde o seu único objetivo é focar-se na caminhada. Sinta o peso do seu corpo a transferir-se de um pé para o outro. Preste atenção à forma como os seus pés tocam o chão e como levantam. Observe a sua respiração. Ouça os sons à sua volta. Não julgue os seus pensamentos, apenas os observe e traga gentilmente a sua atenção de volta para a caminhada. Esta prática regular não só melhora o seu equilíbrio e a sua capacidade de resposta, mas também pode ser uma forma maravilhosa de aliviar o estresse e de se conectar consigo mesmo e com o mundo à sua volta. É como meditação em movimento, e os benefícios para a prevenção de quedas são imensos. E, finalmente, chegamos à 8ª e última dica, que serve como um reforço fundamental para todas as anteriores: os exercícios complementares para força e equilíbrio. Nenhuma técnica de caminhada será totalmente eficaz se os músculos que sustentam o seu corpo e o seu equilíbrio não estiverem fortes e resilientes. Com o envelhecimento, é natural que percamos massa muscular e densidade óssea e que o nosso sentido de equilíbrio diminua. Mas isso não é uma sentença, é algo que podemos trabalhar ativamente. Incluir exercícios específicos na sua rotina pode fazer uma diferença
monumental. Não precisa de ir para um ginásio ou levantar pesos pesados. Pequenos exercícios feitos em casa, com segurança, podem ser muito eficazes. Por exemplo, praticar o equilíbrio de pé num só pé, segurando-se a uma cadeira para apoio, durante 10 a 20 segundos em cada lado. Repita várias vezes. Outro excelente exercício é andar em linha reta, colocando o calcanhar de um pé imediatamente à frente da ponta do outro pé, como se estivesse a andar sobre uma corda bamba, mas numa superfície plana e segura. Isto desafia o seu equilíbrio e melhora a coordenação. Exercícios de fortalecimento das pernas, como levantar-se e sentar-se de uma cadeira sem usar as mãos, ou fazer elevações de calcanhares para fortalecer as panturrilhas, são igualmente importantes. Músculos fortes nas pernas dão-lhe mais poder para impulsionar-se, mais estabilidade e mais capacidade de absorver impactos. Consulte sempre um profissional de saúde, como um fisioterapeuta, para obter recomendações personalizadas de exercícios, especialmente se tiver alguma condição de saúde preexistente. Eles podem guiá-lo para os exercícios mais seguros e eficazes para as suas necessidades. Lembre-se, o movimento é vida, e um corpo forte e equilibrado é o seu maior aliado contra as quedas. Chegamos ao fim da nossa jornada de 8 dicas de caminhada que podem salvar vidas e transformar a sua experiência de envelhecimento. Recapitulamos a importância de uma postura ereta, a sabedoria de ter uma base de apoio mais larga e passos mais curtos, a necessidade de levantar os pés para evitar tropeços, e o poder do balanço natural dos braços. Também exploramos a crucial atenção plena ao ambiente, a proteção que um bom calçado oferece e a sincronização entre mente e corpo com a atenção plena na caminhada. E, finalmente, reforçamos tudo isso com a necessidade vital de exercícios complementares para a força e o equilíbrio. Espero sinceramente que estas dicas o inspirem e o capacitem. Lembre-se, pequenas mudanças nos seus hábitos diários podem fazer uma grande diferença na sua saúde, na sua confiança e na sua qualidade de vida. O seu corpo é capaz de coisas incríveis e, com a atenção e o cuidado certos, pode continuar a desfrutar de uma vida plena e ativa, sem o medo constante de quedas. Gostou do que aprendeu hoje? Então, por favor, deixe o seu comentário abaixo e partilhe as suas próprias experiências ou qualquer uma destas dicas que vai começar a aplicar. Adoraríamos saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar um gosto neste vídeo se achou útil e de subscrever o nosso canal para mais dicas valiosas sobre como viver bem em todas as fases da vida. Queremos que continue a viver com alegria e independência. Continue a mover-se com confiança, a explorar o mundo à sua volta e a abraçar cada dia com a certeza de que está a cuidar de si da melhor forma possível. Viva a sua melhor vida em todas as idades.